noite a todos. Aqui estou vendo, também já é conhecido. Todos já conhecidos, todos já trabalhadores, visitantes da nossa casa, querida casa. E é com muita gratidão que estou retornando depois de 2 meses. Gratidão à espiritualidade amiga, gratidão a todos vocês, principalmente quem está no grupo, né? De preces, pelo processo cirúrgico que eu passei, mas aqui estou, já firme e forte, graças a Deus. Então, essa casa, a espiritualidade amiga, eu só tenho que agradecer por todo o tempo, né, que aqui cheguei, que aqui estou, e que a gente está trabalhando juntos, né, em prol da nossa comunidade, em prol dos nossos irmãos que aqui chegam, né, que adentram essa casa. Eu cheguei por amor e quero continuar por amor, e no processo evolutivo de ajuda a todos. O nosso tema de hoje, que não é uma palestra, eu vou querer interagir com vocês um pouco, ouvi-los, não é uma palestra, mas uma conversa tranquila. E assim, ouvir primeiro de vocês, tantos que já estão na casa há muito tempo e os que estão chegando, estão mais novos. Assim, eu quero saber de vocês se já ouviram falar em atendimento fraterno e o que é que vocês sabem. Quem quer dividir com o grupo, né? Quem quer interagir e ver se fala alguma coisa que possa acrescentar, que a gente possa estar começando. Querendo ouvir vocês. Qualquer um. Pode? Claro. Atendimento fraterno é um campo de trabalho de uma casa espírita, como em outras também, mas que procura ouvir as demandas daquela pessoa que se sente conflitada, né? Que tem seus problemas a resolver. Procura esse departamento chamado atendimento fraterno. Mais alguém? Eu estou perguntando isso porque, assim, muitos anos eu vivi aqui. Eu sabia até que existia, mas sabia que tinha essa ajuda, que tinha alguém para a gente dividir. Mas aí vem várias questões. Será que quem vai me atender vai entender um problema que eu vou trazer? Tipo, até preconceito. A pessoa é mais idosa, tem uma certa idade, eu vou trazer um problema sexual para discutir com ela, para dizer que é essa a minha dificuldade, porque o atendimento, ele abrange todas as áreas que o indivíduo possa ter conflito, dificuldade, possa ter algum problema e precise de ajuda. Ainda mais em se tratando dentro de uma casa espírita que a gente já sabe, já conhece, que a gente tem referências do mundo espiritual. Os espíritos muitas vezes inferiores, a gente entra na onda dele, né, digamos assim, na energia deles, e a gente acaba absorvendo de alguma forma. Então, quem mais se arrisca? Everalda era suspeita para falar, porque ela faz parte do curso, né? Nós duas estamos no curso já há algum tempo, e com o objetivo de preparar melhor para estar aqui. Então, o que é o atendimento fraterno?
a maior parte da metodologia que eu utilizei foi baseado neste livro de atendimento fraterno, que é do projeto Filomeno de Miranda. É um livro muito bom, riquíssimo. Vocês encontram aí também na internet, tem o Marlon. Ele tem um trabalho muito bom, tem muitos vídeos bons que ele participa desse grupo, então tem muitas palestras interessantes falando sobre atendimento fraterno. O atendimento fraterno é o primeiro atendimento do indivíduo na casa espírita. É o acolhimento do recém-chegado à casa. É a oportunidade que o visitante tem para se expressar livremente, sem julgamentos ou medos, em caráter privativo. Então, normalmente, as casas, as menores casas, não têm no seu organograma a estrutura bem desenhada e tem o atendimento fraterno, que eu ultimamente chamo mais de acolhimento. Depois eu digo por quê. Mas assim, aqui, desde que eu cheguei, existe. Marlene, Leninha trabalhava, ZN, que não está vindo ultimamente, porque está muito longe, Veralda, sempre estavam à frente desse trabalho. Mas o objetivo da gente daqui para frente é organizar, é ter um dia da semana à disposição. Quem está lá no grupo do Zap, ou quem não tiver, tem a Veralda, tem a mim, tem qualquer outro que estão mais assim à frente da casa. Nós não temos um telefone de contato, mas temos telefone de contato da gente lá no grupo do WhatsApp, por exemplo. E aí tentar agendar. E independente de agendamento, a gente vai estar aqui. Se eu não tiver, a Veralda vai ficar numa segunda-feira, né, Veralda? Numa segunda-feira, às 18 horas, será um dia para esse atendimento. Então, o atendimento fraterno é porta de edificante, aberta a todas as criaturas que perdem o rumo ou se perdem em si mesmas. Por quê? O mundo já é muito agitado. A gente não tá, se a gente não se der conta, a gente não acompanha esse boom de informações e a gente acaba se perdendo na comunicação, se angustiando de uma certa forma, mas de um modo geral, as coisas vão acontecendo, as aberturas em qualquer área. Por exemplo, hoje a gente, com relação à orientação sexual, está bem mais aberta, está bem mais... a gente está conseguindo falar mais, a gente está conseguindo falar melhor do suicídio, a gente está falando hoje de depressão, de outras doenças psicológicas, emocionais, que nos tiram do eixo, e principalmente nesse período de pandemia que vivemos, que foi crescente, foi galopante, essa necessidade de acolhimento dessas pessoas, de muitas pessoas que, pela própria reclusão, de estar ali no isolamento e pela saudade, por vários motivos, mexeu muito com o emocional. Então, o atendimento fraterno é o campo de trabalho solidário entre quem pede e aquele que doa. Isso Joana de Ângeles fala nesse livro, inclusive, através de Divaldo Franco, sobre o atendimento fraterno. Então, a mesma necessidade que as pessoas têm de procurar ajuda, quem gosta, quem se envolve, quem se preocupa com o outro, tem também a mesma disposição para se doar, que é o que a gente percebe aqui, que ninguém sai desassistido
nem só pela gente, nós aqui, ó, em matéria, mas pelos desencarnados. De alguma forma, essa casa é uma casa acolhedora e ampara todos os seus. Então, quando fazer um atendimento fraterno, eu me peguei, né, nessa história toda e eu escolhi o coração, porque o coração, ele vai escutar muito mais amorosamente do que a razão e qualquer outro sentimento. Claro que a gente não vai deslocar um do outro, né? Que eu não posso atender uma pessoa e tá lá imbuída naquela emoção e me envolver no problema do outro. Não é viável. Duas pessoas estarem, né, entrarem na mesma energia, ninguém vai ajudar ninguém. E a gente precisa da razão. Mas com o coração a gente pode fazer esse atendimento, esse primeiro passo. Porque é neste momento que a gente vai acolher, que eu gosto mais de chamar de acolhimento fraterno, que para mim faz uma diferença enorme. Ser atendido, todos nós somos atendidos numa clínica, no hospital, em qualquer lugar, e ali para atender um problema da energia, você entra, tem uma pessoa ali na frente, ele está fazendo um atendimento. Eu acho muito impessoal. E o termo que eu gosto de usar, o acolhimento fraterno, e que a federação já usa também, né? Mas aqui nós já temos as publicações e tudo, então, mas já usam o termo acolhimento, porque é exatamente o que a gente faz nesse primeiro momento. Então, é quando a gente pode ouvir, como já disse antes lá, né? Sem discriminação, ouvir. E essa escuta, ela também é direcionada. Ela não vou escutar e vai ficar comigo. Vai ficar com quem está lhe atendendo. Não vai ficar. A gente vai ter momentos de precisar, talvez, orientar um atendimento fora da casa, mas nós temos as nossas orientações da casa. Aonde a gente pode fazer um acolhimento? Aqui já está entregando, né? Já temos aí os lugares onde pode acontecer. Pode acontecer nos lugares mais inusitados. No lar, eu até coloquei como primeira ordem, no livro também vem como ordem 1, que eu acredito que é onde é uma escola, né? Todo mundo sabe o que é o lar, né? É um lugar onde você tem mais contato com família e que não é tudo certinho, bonitinho como se imagina, família feliz. Não é bem assim. Todos nós temos uma missão, todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos acertos daquele planejamento do plano espiritual. Então, no lar, a gente tem que estar mais atento com o olhar, esse olhar amoroso, para os nossos filhos, principalmente os nossos filhos, que estão nesse mundão aí de meu Deus, e estão na internet, esse mundão globalizado aí mesmo, nem informatizado, mas está na escola, está ali na vizinhança, está num bairro assim, o assado, e a gente tem que estar olhando para essa criança, se mudou o comportamento. A gente está vendo todo dia, toda hora, os casos de tanta violência com o menor, com todos, mas eu digo assim, a criança, a gente tem que ter um olhar diferenciado, porque eles não têm a capacidade, pode estar passando por um processo de
de coação, de se você contar, se eu fez isso, se você contar, eu te mato, ou não sei o que lá, entendeu? Então, tá sendo reprimido, e aí tá sofrendo bullying na escola, tá sofrendo qualquer tipo de assédio, por exemplo, e não tem coragem de falar com os pais. Então, tá acontecendo em casa mesmo, porque acontece muito. Na minha experiência de Nina Rodrigues, eu vi quantos casos de violência sexual, de tudo dentro das famílias, nos lares. Então a gente tem que estar sempre atento para essa criança, como é que está o comportamento dele, se está bem, se está dormindo bem, se está sorrindo, se está comendo bem, se está apático, se está triste. E aí a gente tem que, chamar para conversa com este cunho, sem julgamento. Às vezes a gente está morrendo por dentro, mas a gente não pode, porque senão você fecha o canal de comunicação. A gente tem que manter uma confiança, uma seriedade no que faz, uma postura ética, moral, principalmente, né? Que é o que a gente está buscando no dia a dia, essa evolução. Assim como no lar, no trabalho. Quem nunca teve aqui no seu trabalho algumas angústias, alguns medos, umas inseguranças de tomar uma decisão, porque tem um chefe carrasco, porque tem alguém aí, agora mesmo vocês estão vendo aí tá na televisão da Caixa Econômica, né? Um presidente de uma Caixa Econômica, de uma instituição grande, maravilhosa, mas estava lá, fazendo mil coisas erradas com o funcionário, entendeu? E cometendo os assédios, isso e aquilo. Então, quantas e quantas pessoas têm dificuldade no trabalho? Sofre assédio moral, sofre assédio sexual, sofre bullying. Você é burro, você não sabe fazer, porque tá aqui, entendeu? Então, isso tudo causa traumas, causa angústia, causa medo. Medo de sair de manhã para botar o pé na rua para dizer, tô indo pro trabalho. Porque tá angustiado, porque não dormiu direito. Então, isso tudo causa transtornos, causa agonias e leva a pessoa a precisar de um atendimento. Esse atendimento fraterno, aí é que o amigo, o colega vai dizer, rapaz, você tem que tomar uma decisão. Você pode até perder seu cargo, mas você não vai perder sua dignidade. Você não vai ficar com medo de falar, com medo disso. E você, onde é que fica? Só seu chefe que tem, que pode, não sei o que lá, alertar uma pessoa. Isso é um atendimento fraterno. Aí vai ter casos mais sérios, amigo, você tem que procurar a polícia, você tem que dar uma queixa. Você tem que fazer isso, ajudar essa pessoa, orientar essa pessoa a procurar o lugar certo, ou um atendimento psicológico do próprio trabalho. Tem um PCMSO que faz um atendimento, não sei mais hoje, tem um serviço de psicologia, nas grandes empresas, nas médias também já tem. Então, buscar ajuda. Coletivo. Quantas vezes no coletivo, na rua, você bate o olho numa pessoa e diz, essa pessoa não está bem, está triste, você vê que está chorando, você vê que tem ali uma angústia, um medo, está do seu lado, surgiu uma oportunidade, por que não? Ontem eu peguei um ônibus e 2 jovens entraram pelo fundo do ônibus e um ficou com a perna presa. Eu bem pertinho, estava no banco de trás, eu fiz assim, fiquei com medo, bateu aquele pânico, será que vai assaltar? Bateu aquela angústia na hora, fiz uma precezinha, me centrei, aí eu disse, Rosa, bora? Aí eu olhei para trás, alguém se machucou? Aí, quer dizer, isso foi, eu acabo deixando o outro numa situação melhorzinha, e eu também fiquei, de uma certa forma,
mais protegida. Olha, ela se preocupou. Mas não é se preocupar por se preocupar. Eu realmente me preocupei, porque uma pessoa de fora teve que empurrar a porta do ônibus para poder tirar a perna do rapaz. Então eu perguntei, perguntando mesmo. Mas depois, raciocinando, você vê que tem uma utilidade naquela fala. Bem, e no centro espírita? No centro espírita, quem vem orientado por alguém, um amigo indicou, um amigo trouxe, está acompanhado, já conhece a casa, talvez já conheça o trabalho, e aí fica um pouco mais fácil até chegar esse primeiro contato. E aí, o porquê desse atendimento? Em verdade vos digo, aquele que carrega os seus fardos e que assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instrui-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas, o que vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Isso está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, e assim, todos sabem da bondade do Cristo, da missão do Cristo. E aqui nós estamos na Casa Espírita, embasados nesse processo evolutivo de melhorar, de cada dia estar melhor moralmente, para que a gente possa chegar galgar um degrauzinho a mais nessa escalada evolutiva e nesse objetivo maior, que é, às vezes, ter que ajudar um irmão a carregar o fardo. Não é carregar o tempo todo, vou pegar o fardo aqui de Reinaldo e agora vou levar. Não, a vida é de Reinaldo, o livre-arbítrio é dele, mas a gente pode dar uma mão. Segura aqui, Adriana, que eu vou te ajudar a passar por esse momentinho. Então, é essa solidariedade, é esse amor, é esse afeto que faz da gente ter um interesse maior em ser um atendente fraterno, e que é essa solidariedade que a gente fala todo dia. Gente, a gente tem que ajudar mais, a gente tem que olhar para o outro, a gente tem que cuidar do outro. A gente tem várias formas de ajudar uma pessoa. Com essa coisa do coração, do enxergar, do ver, um olhar no olho do outro e você percebe. Então, eu gosto muito da linguagem corporal. Eu até fiz um trabalho uma certa feita num livro O Corpo Fala, de Pierre Weil. E então, eu sempre tive um pouquinho mais atenta. Depois que eu aprendi isso, por conta da faculdade, por conta do setor, da profissão que eu ia escolher, que seria um atendimento, seria uma ênfase na área de recursos humanos. Então, foi importante e é importante para mim até hoje, essa coisa do corpo. A gente percebe quando o corpo da gente está mole, não quer reagir e tal, e a gente aí sabe que vários fatores podem estar interferindo nesse processo. Eu achei muito bonitinha essa figurinha que eu coloquei aí, porque tem isso, né? É exatamente isso. Isso é acolhimento. Se eu pegasse uma pessoa, a figura de uma pessoa com uma cadeira, eu estaria falando de atendimento fraterno. Mas aqui é acolhimento fraterno. O atendimento fraterno tem como objetivo principal receber bem e orientar com segurança todos aqueles que buscam o centro espírita. Não se propõe a resolver os desafios nem as dificuldades, eliminar as doenças nem os sofrimentos, mas propor ao necessitado os meios hábeis
para a própria recuperação. Está lá também nesse livro. Então, nós não vamos, nós atendentes da Casa Espírita, não vamos resolver os problemas de ninguém, porque a gente não pode esquecer que nós temos, o outro tem livre-arbítrio, todos nós temos. Então a gente pode orientar, pode escutar e orientar. Não, nós não somos, ainda que um de nós do grupo fôssemos psicólogos, aqui nesse momento de atendimento fraterno, não existe o psicólogo. Não é a figura do psicólogo que vai estar falando. Marlon fala isso lá muito bonito, com muita propriedade, porque ele é psicólogo. Então, dentro da Casa Espírita, Adriana não pode dizer Marlon é psicólogo. Entendeu? Ela atender alguém e dizer, procure fulano. Nós sabemos sim que tem, se não tem na casa, lá, por exemplo, na FEB tem uma clínica, né, Geralda, que a gente já utilizou. A gente já utilizou, Enzo também já indicou profissionais. Se a gente percebe que alguém está precisando de um psicólogo, se a gente percebe que está precisando de um psiquiatra, a gente pode orientar. Se a gente percebe que o problema dele é mais um problema que seja assim, meio que visível, de um problema psicológico, que a gente, trabalhador da casa, a gente já tem uma certa bagagem, que o atendente, não é porque a gente está fazendo o curso, eu e Everalda, porque Marlene tem uma bagagem enorme, né, de mediúnica, de tudo, de evidência, tem todo tipo. E a gente só precisa ter um pouco do conhecimento e aquele coração e junta tudo e já consegue perceber aquele problema. Se a gente não ouvir na primeira escuta, não tiver um entendimento tão claro, a gente vai para uma segunda. Também não é terapia, a gente não vai estar fazendo esse atendimento toda vez. Lázaro vai chegar aqui toda semana querendo fazer um atendimento fraterno. Não. Porque aí, a partir de dois encontros, já vai caracterizando esse vínculo e não é o objetivo do acolhimento fraterno, do atendimento fraterno. Aqui mostra a estrutura de uma casa espírita. Nós temos, quando a gente estiver bem estruturada, nós vamos ter aqui a nossa recepção, com fé em Deus. A gente vai ter uma casa bem organizadinha, bem departamentalizada, para poder orientar. Mas ter um cuidado maior com essa recepção, porque muitas vezes a pessoa chega, se alguém não tem ninguém ali certinho fazendo isso, ali na porta, a pessoa senta e acaba não conversando, vai assistir uma palestra, vai para o grupo de estudo. Normalmente isso vai acontecer na quarta-feira e não vai chegar aonde ele quer, né, no primeiro atendimento, ou pelo menos conhecer a casa. E não sei se todos que estão aqui já sabem que na segunda-feira nós temos o grupo de estudo, que é super importante, porque às vezes a gente pega uma obra da codificação, lê e não entende nada. E aí você precisa de um apoio para ajudar a decifrar, né, as parábolas, tem um bocado de coisa, e a gente precisa dessa ajuda. Então, nós vamos ter já temos, de uma certa forma,
essa recepção, que ela não é física, mas ela já existe. Nós temos também o passe. O passe acontece nos dias de quarta, agora com a pandemia a gente ficou só com o passe virtual, né, ou magnético coletivo, mas nós tínhamos o nosso passe individual, tudo direitinho. A gente vai ver como isso vai acontecer no decorrer do tempo, porque quando a gente está fazendo esse trabalho aqui, ele é tão efetivo quanto está com uma pessoa na sua frente, porque o trabalho não é só meu, não é só do passista, que eu quero dizer. O trabalho é do passe, o trabalho é parte física, mas é muito parte espiritual. Atrás daquele que está aqui ministrando o passe, tem um outro amparando e ajudando, pode ter certeza disso. E toda a energia da casa. Então, o passe é super importante para esse processo, assim como a palestra, né? O evangelho, assim como a palestra, você já vai, estou falando aqui agora de quarta-feira, entendeu? Você já tem uma palestra, você já vai entendendo um pouquinho mais, você passa pelo passe, e nós temos também como terapia o evangelho no lar. A gente recomenda, e se a pessoa não tiver alguém em casa que possa fazer esse evangelho junto, orientar, pode solicitar a casa, que a gente sempre dá um jeitinho, né, Helene, de ir e implantar o evangelho com a pessoa que estiver precisando, não tenha esse conhecimento. As doutrinárias, acabei de falar, que é exatamente isso que a gente está vivenciando agora, e o estudo que eu já falei, que é da segunda-feira. Então, aí nós temos esse conjunto de atividades dentro da casa espírita que vão auxiliar neste tratamento, nesta demanda desta pessoa, porque ele vai estar mais esclarecido, vai estar mais forte energeticamente com o passe, vai estar com o seu lar melhor preparado para trabalhar essas energias e melhorar o ambiente da sua casa. A gente dá outras orientações, como sua casa tem que ser limpa, sua casa tem que ser aberta, janelas, luz iluminada, entendeu? A gente não precisa de vela, de nada disso. A gente precisa de uma luz solar, a gente precisa de usar o que a natureza tem de melhor para nos auxiliar num tratamento desse, como a gente pode, para uma pessoa que está nesse processo mais deprimido, mais quieto, vai tomar um banho de mar, vai se energizar, claro, depende do grau que a gente perceba que está essa depressão, para não deixar essa pessoa desassistida, fazer sozinha, vai com a mãe, vai com um amigo, vai caminhar, vai arejar, né, a cabeça. Aqui nós temos essa figura, né, que para mim é a mais inspiradora, né, Jesus, nosso modelo e guia, né, é o exemplo de amor, de bondade, de caridade, de compaixão, que fez isso tão grandemente em todos os lugares. Todos os lugares que ele ia, ele estava atendendo, ele estava acolhendo, ele estava amando aos seus irmãos. Então, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, quando eu digo ali, naquela imagem anterior, é fazer com que essa pessoa que está precisando de ajuda,
que está achando que o mundo está desabando nas costas dela, que ela não está aguentando aquilo que está fazendo sofrimento, que está causando angústia, medo, tudo, qualquer tipo de sentimento, a gente conversando esclarece um pouco mais, mostra para ele que a doutrina é uma doutrina libertadora, porque ela fala, porque ela esclarece, que a gente tem problemas aqui e agora, mas a gente carrega a nossa bagagem do passado, de outras encarnações, que são muitas. Então a gente vem com provas, com expiações, e a gente tem que se melhorar dia a dia para dar conta de carregar os nossos fardos, torná-los suaves, torná-los leves, né? E aí o atendente fraterno vai fazer isso com o olhar do Cristo, para ser sem julgamento. A gente é, de uma certa forma, preparado para que nenhum campo da pessoa humana, a gente lida com vários problemas da sexualidade, do conflito com o pai, com o irmão, com alguém da família, com o trabalho, com várias pessoas, questões religiosas, preconceito, bullying, tudo. Então, os problemas psicológicos, então a gente tem que ter, é por isso que a Meralda falou muito bem, com muita propriedade lá no início, quando estava fazendo a apresentação. É um campo vasto. Nós não estamos aqui para resolver nada e nem dizer que somos os melhores, ou que somos bons. Nós estamos tentando ajudar, porque o campo é vasto, muito vasto. Então eu não vou ter que conhecer tudo de psicologia, de obsessão, de bullying, o que é um bullying, tudo. A gente tem que ter conhecimento de todas as áreas, um pouquinho, para poder a gente conseguir orientar, para poder destinar, se não for na casa espírita, através dos meios, falamos há pouco, né? Passe, isso e aquilo, aqui dentro da casa, o estudo, orientar bons livros, boas leituras, como se comportar perante a vida, como você, cuidando da sua evolução moral, andar o mais próximo dos ensinamentos do Cristo, onde não cabe nem egoísmo, nem vaidade, nada desses sentimentos baixos que nos puxam, entendeu? Que não nos fazem melhores. E sim, a solidariedade, o amor, a caridade, isso sim, são sentimentos nobres que a gente vai dizer, se não for aqui, vá para uma outra, se você quer outra religião ou já tem outra religião, não importa o templo que você vá, importa como você se comporta, como você vai estar lá dentro. Você, em qualquer lugar, você tem que estar atento, porque eu vou dizer para você, a religião espírita é a melhor. Pode? Não, porque ela não é a melhor. Ela pode ser melhor para quem tem um entendimento, uma cabeça mais aberta, que sabe que a base da doutrina espírita, o tripé que apoia a doutrina espírita, é a religião, a ciência e a filosofia. Então, quando você vai ler mais, conhecer, aí você vai achar que aquela é a solução. Mas se tem outra que gosta da igreja católica, da evangélica,
dos trabalhos que fazem, porque também tem isso, né? Nós somos aqui do desapego, do desapego, enquanto outras pessoas estão lá cultuando, fazendo, tem que ser cheia de rituais, cheia de nós não temos. Então, eu acho mais leve, né, é a minha opinião, eu acho mais leve para lidar com ela, porque eu sei que a evolução moral me leva a lugares mais longínquos e seguros. Aí eu erro menos, peco menos e posso ajudar muito mais. Os homens com a sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Resta-lhes ainda o imenso progresso a realizar. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Já estávamos falando por aí. Porque pode ter a evolução que tiver na ciência, na economia, na política, nisso e naquilo. Se não formos seres éticos, morais, melhores, mais desenvolvidos, nós não podemos voltar agora no domingo com mais consciência, com mais responsabilidade, porque a gente está fazendo isso não é só para agora, para ganhar as eleições. A gente precisa de um futuro melhor, a gente precisa de um país melhor, a gente precisa que a natureza, o mundo, o universo, as pessoas sejam respeitadas. Isso é para mim, para todos, os meus netos, a natureza, o meio ambiente, tudo. Então essa visão não tem que ser daqui, agora, ou só com o meu umbigo, né? Eu tenho que ter uma visão bem melhor. Então não adianta se esse desenvolvimento, nada, se eu não tiver esse bem-estar moral, eu não vou estar bem em lugar nenhum e nem vou ajudar ninguém. Solidariedade não vai existir. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que este Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele. Eles se olharão como filhos de um mesmo Pai e estender-se-ão as mãos. Essa coisa a solidariedade passa por isso. É tanto que é mesmo de segurar a mão do outro. Segurar a mão do outro para dizer, eu estou com você, conte comigo, vamos ali, eu posso te levar para lá, eu te ajudo a caminhar, como eu precisei, né, esses 2 meses aí, reaprender a andar, ainda estou aprendendo, mas passei por um processo de evolução, de paciência, de tanta coisa e de muita gratidão pelo processo. Então é isso, é ter mãos que apoiam. Eu escolhi essas figuras, que é exatamente, eu quero abrir para vocês, para ver se alguém quer falar, perguntar alguma coisa, se deu para entender qual é o objetivo do atendimento fraterno, do acolhimento fraterno. Mas se alguém quiser, é até 8h30, Enzo? 45 minutos, mas Eva falou 5 minutinhos, seria até 8h20. Pronto, ainda dá tempo pra gente. Então, alguém quer dividir, quer compartilhar, quer somar? Olha, eu achei interessante quando você falou e reafirmou. O atendimento fraterno, ele é para auxiliar, né? Um atendente fraterno vem à casa espírita, está aqui para resolver problemas de ninguém, mas auxilia, né? Dá a diretriz para
orientar dentro do cristianismo como uma pessoa buscar um caminho melhor para si. Porque muitas vezes o que é melhor para mim não é para o outro. Né? Aí vem aquele chamado estado de consciência. E o estado de consciência não vem do estado de consciência do fulano. Ainda que a gente pegasse e botasse essa pessoa num carro e levasse no atendimento psicológico, se a gente tivesse, estaria ajudando. Ajudar, porque se essa pessoa não tiver alguém que possa fazer isso, nós vamos fazer. Mas assim, quem vai decidir se vai melhorar ou não, sou eu. Entendeu? Se precisar de uma medicação, se eu não tomar medicação corretamente e não fizer um acompanhamento, uma coisa, ir para algum lugar, se fortalecer espiritualmente, não vai muito longe. Entendeu? Mais alguma contribuição? Eu acho assim que o que você falou também, que você sabe, nessa conversa, nesse acolhimento, nesse atendimento fraterno também, que a pessoa vai identificar, à luz da doutrina, né, através do conhecimento da doutrina, o porquê de estar passando por certas dificuldades, certas situações. E aí, com esse entendimento, eu acho que dá para dar uma clareada, né, para dar uma direção, né, dá para dar um incentivo de como realmente sair daquela questão, daquele problema, né, da questão que você falou da pobreza, de um conflito familiar, né, e aí o Espiritismo traz essas questões, né, da reencarnação, né, da questão do retorno, daquele espírito que está ali comigo, por exemplo, numa família, que provavelmente já esteve comigo em outras situações. Então, acho que dá uma clareada na mente, né, da pessoa para se discernir. E às vezes, por exemplo, meu filho me odeia, eu não consigo entender ele. Então, aí o Espiritismo traz, e é no atendimento que o atendente vai trazer, essas explicações. E aí a pessoa vai ter aquela tranquilidade. Vai clarear. Exatamente. Vai clarear. Porque às vezes a gente está tão mergulhado num problema que ele nem é desse tamanho. Ele é só desse tamanho. Mas a gente botou aqui dentro e ele roda. Você fica aparecendo, aí você vai, o problema, vai para aqui o problema. Mesma coisa, você fica ali dentro naquele ciclo vicioso e não consegue enxergar. E aí quando você chega, né? Quando alguém te procura, quando alguém te enxerga, né? Nem que você procure, quando alguém te enxerga e que pergunta, Adriana, você está precisando de algum problema? Talvez você está meio tristinho, você está precisando de ajuda? Tal? Quer conversar? Já melhora, aí as coisas vão clarear. Então, nosso grupo está pequeno e eu trouxe a dinâmica do acolhimento. Como eu também já vivenciei. Rosa, licença, boa noite. Boa noite, Deus. É só uma pergunta, só para clarear de novo, né? O atendimento fraterno acontece aqui na casa, qual é o horário mesmo? Esse é segundas, 18 horas. Quem faz o atendimento? No momento, eu e Everaldo. Leninha está querendo, acho que, entrar de férias, de aposentar, mas se ela quiser também, ela pode. Quando a coisa apertar, né, Lene? Se precisar, Lene também vai. Entendeu? É isso. Então, a linguagem corporal, eu sempre achei muito importante, e a biodança ajuda, né, a você se soltar mais, se liberar mais. E o Rolando Touro, um chileno, tem um trabalho, tem livros e tem um trabalho lindíssimo. E eu queria fazer uma dinâmica com vocês, que a gente se levante. Eu posso ir falando e já vamos levantando. Que a gente se levante. Pode dar uma voltinha, como nós estamos em poucas pessoas, dá uma voltinha na sala, olhando para todos, carinhosamente, amorosamente, e pode se dirigir para uma pessoa, pode dar um aperto de mão,
pode dar um abraço, pode escolher alguém para dividir esse abraço. É seu, estava esquecendo. A musiquinha tá baixa, mas... Então, vamos voltando aos nossos lugares. Full passe, né? Em considerando a espiritualidade amiga, né, e amorosa, poderia ser, mas Everaldo vai decidir pelo passe ou não, porque estão achando que já foi um passe. Acabamos de concluir essa transmissão energética. Então, a gente agradece a espiritualidade amiga que com certeza estava aqui nos acolhendo e ter a certeza de que nós estamos em poucos aqui, agora encarnados, mas que alguém disse que a casa está cheia e que esses irmãos sejam acolhidos também amorosamente, que eles tenham aproveitado da fala, do que vivenciamos aqui e que Deus ilumine a caminhada deles e que volte sempre para essa casa, porque aqui é um hospital, é uma casa de oração, uma casa de amor e luz. Eu agradeço a todos vocês, espero ter ajudado um pouquinho e agradeço a presença e pedindo a espiritualidade amiga que cuide desse bairro, cuide dessa comunidade, cuide do complexo Nordeste Amaralina, Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, que nos livre da violência, que abranda a violência que está muito grande. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de todos nós. Que nos leve aos nossos lares, carregadinho de boas energias e que a gente possa ajudar quem lá esteja. E que a gente vá com segurança. Só gratidão.